Capítulo 6. Pela revivescência do cristianismo. Irmãos e amigos, ainda é para o estudo e a prática do Evangelho em sua primitiva pureza que tereis de voltar o vosso entendimento, se quiseres salvar da destruição o patrimônio de conquistas grandiosas da vossa civilização. Época de desolação. Tocastes a época da desolação, em que os homens não mais se compreendem uns aos outros. A morte de todos os vossos ideais de concórdia, a falência dos vossos institutos pró-paz, requerem a atenção acurada da sociologia. E esta somente poderá solucionar os problemas que vos assoberbam, cheios de complexidades e transcendência, com o estudo do Evangelho do Cristo. Porém, não segundo os ditames da convenção social, que de há muitos séculos vem transformando o ideal de perfeição do crucificado no acervo de exterioridades que os homens adotaram por questão de esnobismo ou de acordo com os interesses da facção ou da personalidade. Novos sistemas políticos sobre as bases do nacionalismo que vem criando no seio dos povos a terrível autarquia ou sobre os alicerces frágeis desse comunismo que objetiva a extinção do sagrado instituto da família. Apenas correrão o orbe com a sua feição de ideologias ocas, envenenando os espíritos e intoxicando as consciências. A norma de ação educativa. O psicólogo, o pedagogista, o formador das novas gerações, para entrarem na arena da luta em prol do aperfeiçoamento de cada individualidade sobre a Terra, terão de buscar a sua norma de ação dentro do próprio cristianismo, em sua simplicidade inicial, se não quiserem que a humanidade atinja a culminância dos arrasamentos e das destruições. As religiões literalistas passaram, desdobrando com as suas filosofias sobre a fronte da humanidade, de um manto rico de fantasias e de concepções variadas, mas baldas de essência e de espírito que lhes vivificassem os ensinamentos. A falha da Igreja Romana. A Igreja Católica, amigos, que tomou a si o papel de zeladora das ideias e das realizações cristãs, pouco após o regresso do Divino Mestre às regiões de luz, falhou lamentavelmente aos seus compromissos sagrados. Desde o Concílio Ecumênico de Nicéia, o cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa igreja, deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo. Não valeu a missão sacrossanta do iluminado da Hungria, tentando restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e de amor do crucificado, para que se solucionasse o problema milenar da felicidade humana. As castas, as seitas, as classes religiosas, a intolerância do clericalismo construíram enormes barreiras a abafarem a voz das realidades cristãs. A moral católica falhou aos seus deveres e às suas finalidades. A Espanha atual, alimentada de catecismo romano desde a sua formação, é bem com seus incêndios e depredações de tudo o que fora feito um atestado da falência dos ensinamentos ou da orientação de Roma para alcançar o desiderato do progresso coletivo e da ética social. Não nos é lícito influenciar os homens e suas instituições. Todavia, podemos apreciar a influência das ideias sobre as massas, apreciando-lhes o resultado. É que desejamos evidenciar, solicitando vossa atenção para o complexo de fenômenos dolorosos de ordem social e política que vindos observando há alguns anos. Fazendo-o, temos o objetivo de vos demonstrar
A que resultado conduziu os povos à deturpação da palavra do Cristo e à necessidade de se voltar o raciocínio individual e coletivo para a compreensão dos deveres que dela decorrem. O propósito dos espíritos. O nosso propósito, na atualidade, é cooperar convosco pela obtenção da paz e da concórdia no seio da coletividade humana. Agora, filhos, já não são mais os homens os donos do trabalho, os senhores absolutos da tarefa. Tomando por seus companheiros os de boa vontade que se acham aí no planeta, buscando o aprimoramento anímico e psíquico onde aí se encontrem, são os gênios do espaço, que sob a égide do Divino Mestre, vêm proclamar por entre as sociedades terrenas as consoladoras verdades, as grandiosas verdades. Já agora, não mais se poderá abafar o ensinamento do silêncio escuro dos calabouços, porquanto uma nova concepção do direito e da liberdade felicita as criaturas. É em razão disso que os túmulos falam, que os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas, para dizer-vos que a vida é o eterno presente e que a imortalidade, dentro dos institutos da justiça incorruptível, que nos observa e julga, é um fato incontestável. Conclamando os homens, nossos irmãos, trazemos a todos o fruto abençoado de nossa penosa experiência, asseverando a cada um que o problema da paz e da felicidade está solucionado no estatuto divino. Todas as nossas atividades objetivam a revivescência do cristianismo na terra, de modo que um templo se levante em cada lar e um hostilário em cada coração. Auxiliai-nos, trazendo-nos o concurso da vossa boa vontade, do vosso querer. Ajudai-nos em nossos propósitos benditos de reedificação do templo de Jesus, de cujos altares os maus sacerdotes se descuidaram, levados pelos cantos da sereia, da vaidade e dos interesses do mundo. Que o Mestre abençoe a cada um de vós, fortalecendo-vos a fé, para que possamos com ele, com a sua proteção e a sua misericórdia, vencer na luta em que nos achamos empenhados. Capítulo 7. O labor das almas. Descerradas as pesadas cortinas materiais que aí na terra nos cobriam os olhos do espírito, experimentamos, aliado às comoções de êxtase diante da imensidade, o desejo de comunicar a verdade a todas as criaturas. Como, porém, atingir semelhante desiderato? Obstáculos inúmeros se nos antolham, avultando a falta de um estabelecimento direto entre o plano material e o plano espiritual, que somente poderíamos obter através de poderosa mediunidade generalizada, capaz de registrar de maneira palpável todas as maravilhas do mundo psíquico. Todavia, o porvir humano nos faz entrever essa ligação mais íntima dos espíritos, pertençam ou não ao orbe carnal. Dificuldades da comunicação. Na atualidade, quase todo fato mediúnico constitui o fenômeno, o mistério, o acontecimento que exorbita das leis naturais, considerado, portanto, erradamente pelos seus observadores. Daí o nascerem numerosas dificuldades para que muitas entidades atuem de forma sensível em vossas existências. Mas, se lhes é impossível a comunicação direta, é fácil a sua participação em vossos afazeres, estudos, pensamentos e preocupações. Os espíritos prepostos a esse ou aquele mistério no seio da humanidade e da natureza formam um conjunto harmonioso e muito maior do que julgais. Rompido o laço que une a matéria, um dos primeiros pensamentos da alma é para que os seres queridos que ficaram à distância e a ansiedade de revê-los constitui um dos mais santos objetivos de suas aspirações. Nem sempre isso lhes é permitido, porquanto uma ordem indefectível preside as leis cósmicas que são as leis divinas.
Fazem tudo, porém, para que se tornem dignas da confiança superior. E é assim que inúmeras criaturas desencarnadas se entregam em vossos ambientes a mistérios dignificantes e redentores. O trabalho dos espíritos. Em vossa vida, tomam parte as entidades do além, sem que as vejam. Perambulam em vosso meio. Atuam em vossos atos, sem que os vossos nervos visuais lhes registrem a presença. Edificante é observarmos o sacrifício de tantos seres envolvidos que se consagram a sagrados labores no planeta das sombras, quais os da regeneração de individualidades obcecadas no mal, operando abnegadamente a serviço da redenção de todas as almas, atirando-se com destemor a tarefas penosas, cheios de renúncia santificadora. Necessidade do sacrifício. Fora da carne, compreende-se a excelência da abnegação e do sacrifício em prol de outrem. A maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonada que se dispersam nos ares, porque visando ao bem-estar e ao repouso do eu, tem como base o egoísmo que atrofia nossa evolução. Toda a felicidade do espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Compreendendo essas verdades, muitas vezes, após as transformações da morte, não as assimilamos tardiamente, porque de posse das realidades próximas do absoluto, concatenamos as nossas possibilidades, laborando ativamente na obra excelsa do bem comum e do progresso geral, encontrando assim forças novas que nos habilitam a merecido êxito em novas existências de abnegação, que nos levarão às esferas felizes do universo. Venturosos são os raros espíritos que sentem a excelsitude dessas verdades na vida corporal. Sacrificando-se em benefício dos semelhantes, experimentam mesmo sob a cruz das dores a suave emoção das venturas celestes que os aguardam nos planos aperfeiçoados do infinito. Desenvolvimento da intuição. Faça mistério em vossos tempos que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais, forças ocultas que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente. O homem necessita das suas faculdades intuitivas através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo das ideias generosos, dos ideais generosos. Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível. Sem o concurso de quaisquer intermediários, o que se faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável. Concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente, esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente e o homem terá então nascido para uma vida melhor. Capítulo 8. A confissão auricular. Interpelado há dias a respeito da confissão auricular, nada mais pude fazer que dar uma resposta resumida no momento, adiando o instante de expender outras considerações atinentes ao assunto. Padre católico que fui, na minha última romagem terrena, sinto-me à vontade para falar com imparcialidade sincera. Não será a minha palavra que vai condenar qualquer religião, todas elas nascidas de uma inspiração superior que os homens viciaram, acomodando as determinações de ordem divina aos seus próprios interesses e conveniências, desvirtuando-lhes os sagrados princípios. Todas as doutrinas religiosas têm a sua razão de ser no seio das coletividades, onde foram chamadas a desempenhar a missão de paz e de concórdia humana.
Todos os seus males provêm justamente dos abusos do homem em amoldá-las ao abismo de suas materialidades habituais. E, de fato, constitui um desses abusos a instituição da confissão auricular pela Igreja Católica. A confissão nos tempos apostólicos. Se é verdade que na época do precursor, os novos crentes adotavam o sistema de confessar publicamente as suas faltas e os seus erros, tal costume diferia essencialmente de tudo quanto criou a Igreja Católica, nesse particular, depois da partida para o além dos elevados espíritos que lançaram com o sangue do seu sacrifício e com a mais sublime renúncia dos bens terrenos a base da fé, as quais têm resistido ao bolor dos séculos. A confissão pública dos próprios defeitos, nos tempos apostólicos, constituía para o homem forte barreira, evitando sua reincidência na falta. Um sentimento profundo de verdadeira humildade movia o coração nesses momentos, oferecendo-lhe as melhores possibilidades de resistência ao assédio das tentações. E semelhante princípio representava como que uma vacina contra as úlceras do remorso e das chagas morais. Todavia, os tempos decorreram, e no seu transcurso observou-se a transformação radical de todas as leis sublimes da fraternidade cristã, anteriormente preconizadas. A confissão auricular e a sua grande vítima. A confissão auricular constitui uma aberração dentro do amontoado das doutrinas desvirtuadas do romanismo. E é justamente a mulher, pelo espírito sensível de religiosidade que a caracteriza, a maior vítima do confessionário. Infelizmente, toda a série de absurdos do inqualificável sacramento da penitência é oriunda dos superiores eclesiásticos, dos teólogos e falsos moralistas da Igreja, que perversamente criaram os longos e indiscretos interrogatórios, aos quais terá a mulher de submeter-se passivamente diante de um homem solteiro, estranho, que ela inúmeras vezes nem conhece. Os padres, geralmente, em virtude do seu desconhecimento dos sagrados deveres da paternidade, não a vão interpelar no tocante às obrigações austeras do governo da casa. Ferem exatamente os problemas mais íntimos e mais delicados da vida do casal, violando o sagrado respeito das questões do lar, dando pasto aos pensamentos mais injustificáveis e às vezes repugnantes. E o véu de modéstia e de beleza que Deus concedeu à mulher para que ela pudesse mergulhar qual lírio de espiritualidade nos pântanos desse mundo é arrancado justamente por esses homens que se inculcam ministros das luzes celestes. Muitas vezes é no confessionário que começa o calvário social da mulher. Dolorosos e pesados tributos são cobrados das católicas romanas, que, confiadas em Deus, se lança aos pés de um homem, cheio das mesmas fraquezas dos outros mortais, na enganosa suposição de que o sacerdote é a imagem da divindade do Senhor. Reforma necessária. Não podeis calcular a imensidade de crimes perpetrados à sombra dos confessionários. Os confessionários penumbrosos, onde almas aflitas e fervorosas buscam consolação e conforto espiritual. O que se faz necessário em vossos dias é a reforma de semelhantes costumes. Quando essa renovação não parta das autoridades eclesiásticas, que ela possa nascer dos esforços conjugados de todos os esposos e de todos os pais, substituindo eles os confessores junto de suas esposas e de suas filhas. Muitas vezes, quando procurados por consciências polutas que me viam fazer o triste relato de suas existências, repletas de deslizes, eu nunca me senti com autoridade bastante para ouvi-las. Confessai-vos uns aos outros.
todo o respeito do Evangelho, ou melhor, todo o espírito do Evangelho, legado pelo Mestre à humanidade sofredora, foi deturpado pelo homem dentro de seus interesses mesquinhos e das suas ideias de antropomorfismo. Por isso, nós que já trazemos o coração trabalhado nas mais penosas experiências, podemos declarar diante da nossa consciência e diante de Deus que nos ouve, que nenhum bem pode prodigalizar a confissão auricular ao espírito, sendo um costume eminentemente nocivo, com seus característicos de depravação moral, merecendo, portanto, toda a atenção da sociologia moderna. Confessai-vos uns aos outros, buscando de preferência aqueles a quem ofendestes. E quando a vossa imperfeição não lo permita, procurai ouvir a voz de Deus na voz da própria consciência. Capítulo 9. A Igreja de Roma na América do Sul. A Igreja Romana movimenta-se na América do Sul, sentindo os perigos da Europa, onde os produtos ideológicos de novas doutrinas lhe criaram uma situação profundamente embaraçosa. A organização política do catolicismo volta-se para a América Meridional, onde os neolatinos, vivendo a existência reflexa dos grandes centros ocidentais, trabalham ainda por adquirir uma personalidade coletiva. Os últimos congressos eucarísticos na Argentina e no Brasil representa o apogeu das suas atividades no sentido de manter a sua falsa posição, à custa de exterioridades suntuosas dentro daquela megalomania característica das águias dominadoras do Império Romano. A grande usurpadora. Vivendo à custa da economia dos que trabalham, a Igreja Romana é a atual usurpadora de grande percentagem do esforço penoso das coletividades. Sem dúvida, a sua influência do passado beneficiou a civilização, muito embora tenha sido essa influência saturada de movimentos condenáveis, à sombra do nome de Deus em nome do Evangelho. As guerras santas, a Inquisição, as renovações religiosas dos séculos pretéritos apoiam a nossa assertiva. As obras beneficentes da Igreja estão ainda cheias do sangue dos mártires. Quase todos os bens que o Vaticano conseguiu trazer à civilização fizeram-se acompanhar de terríveis acontecimentos. O catolicismo na Europa moderna. A Europa moderna, pobre de possibilidades econômicas e compreendendo de perto a ação defraudadora da Igreja Católica, tornou-se campo quase estéril para suas explorações. As tendências da mentalidade geral para uma organização econômica sobre a base da justiça que deve prevalecer em todas as leis do futuro fizeram dos países europeus terreno impróprio para a indústria religiosa. Com exceção da política de Berlim e de Roma, outras nacionalidades europeias custariam a tolerar esses movimentos de audaciosas explorações. A mística fascista é a única que procura o amparo das ilusões religiosas do catolicismo, com o objetivo de manter a coesão popular em torno da idolatria do Estado. Ainda agora, existem pronunciadas tendências da nova Alemanha para que se crie nos bastidores da política hitlerista uma igreja nacionalizada. Mas os países democráticos que se encaminham com seus estatutos de governo para o socialismo cristão do porvir sentiram dificuldade em suportar tutelas dessa natureza. Trabalhados como doutrinas libertárias, eles veem pagando com sangue os seus progressos penosamente obtidos. Longe de nós o aplaudirmos a política nefasta de Stalin ou as suas atividades nos gabinetes de Leon Blum ou de Azanan. Apenas salientamos a tendência das massas para a liberdade, sacudindo o jugo milenar do catolicismo, que, a pretexto de prosseguir na obra cristã, apossou-se do Estado para dominar e escravizar as consciências. A Igreja, se bem haja desempenhado missão preponderante no destino dessa civilização, que na atualidade toca ao apogeu, fez mais vítimas que as 10 perseguições mais notáveis efetuadas pelos imperadores da Roma, a Roma Antiga,
quanto os adeptos da abençoada doutrina do crucificado. A Igreja Católica provocando a pobreza no mundo. Integrado no conhecimento dessas grandes verdades, é que a Europa de agora se apresenta como um campo perigoso para as grandes concentrações católicas. E os sacerdotes romanos, que com escassas exceções, desempenham as suas funções dentro do autoritarismo dos sibaritas, bem compreendem que a visão de seus Faustos e de suas grandezas assuram o instinto terrível das massas. Trabalhadas pela necessidade mais dura, conhecendo intimamente que a sua igreja tem favorecido de modo extraordinário os movimentos homicidas dos extremismos da atualidade, cujas lutas nefastas vêm amargurando a alma dos povos. Ninguém ignora a fortuna gigantesca que se encerra, sem benefício para ninguém, nos cofres pesados do Vaticano. Os capitais, que para eles se canalizam, com fertilidade assombrosa, ali repousam, sem se converter em benefício dos que trabalham, conquistando com penoso suor o pão de cada dia. Os milhões de liras que ali se arquivam, em detrimento da economia de todas as classes que produzem, têm apenas uma utilidade, que é a do engrandecimento da obra suntuária dos humildes continuadores de Jesus. Amargos contrastes. Enquanto há fome e desolação no mundo, Sua Santidade distribui bênçãos e títulos nobiliárquicos, compensados com os mais pingues tributos de ouro. As canonizações custam verdadeiras fortunas aos países católicos. Para que a França conseguisse o altar para sua heroína de Domremy, muitos milhares de francos foram arrancados à economia popular. A América do Sul ainda não conseguiu alguns santos do Vaticano em virtude de sua carência de recursos financeiros à consecução de tal projeto. Enquanto o Vaticano se estende com o quirinal sobre as mais pesadas somas de ouro destinadas às atividades guerreiras, os padres se reúnem e falam de paz. Enquanto Pio XI se debruça nos seus ricos apartamentos, passeando pelas suas galerias de arte de todos os séculos e pelas suas vastas bibliotecas, exibindo a imagem do crucificado nas suas sandálias, ou entregando-se ao repouso no castelo Gandolfo, há criaturas morrendo à míngua de trabalho, entregues a toda sorte de misérias e de vicissitudes. O mundo sem sede do Cristo. Inspirando-se na inteligência de Leão XIII, que deixou a sua Rerum Novarum como alto documentário político de conciliação das classes proletárias e capitalistas, Pio XI publicou a sua 40º ano, tentando estabelecer barreiras às doutrinas novas que vêm pôr em xeque a falsa posição da Igreja Católica. Alguns países vêm inspirando-se nessas bulas pontifícias para a criação de dispositivos constitucionais aptos a manter o equilíbrio social. Todavia, importa considerar que a Igreja é impotente e suspeita para tratar dos interesses dos povos. Na sua situação parasitária, não pode falar aos que trabalham e sofrem, aprendendo nas experiências mais dolorosas da vida. A vossa civilização sente necessidade da prática evangélica, tem sede do Cristo, fome de idealismo genuinamente cristão. E diante desse surto novo de fé das coletividades, nada vale os congressos eucarísticos, porquanto é chegado o tempo de se fecharem as portas da indústria da cruz. O Cristo terá de ressurgir dos escombros em que foi mergulhado pela teologia do catolicismo. O dogma conhecerá o seu fim com o advento das verdades novas. E é para esse movimento grandioso do porvir que os mortos vêm dar as mãos aos vivos de boa vontade. Que a Igreja Romana se transforme, buscando guardar a essência dos exemplos terríveis dessa última Revolução Espanhola. Que as provações coletivas hajam chegado ao seu termo sem necessidade de mais sangue, de mais lágrimas, de mais vidas. Que Roma compreenda tudo isso e esclareça os seus tutelados, antes que os escravos de suas ilusões se recordem de sacudir as algemas por si mesmos. Que a lei de Jesus impere desde já, sem precisar das grandes dores que por tantas vezes
tem lacerado o coração sofredor da humanidade terrestre.